O CBC é a maior entidade cirúrgica da América Latina. Presente em todo o Brasil, o CBC possui mais de 7.000 membros e está dividido em 6 setores, distribuídos em capitais por todo o país. O CBC dispõe de 6 categorias de membros: titular, emérito, aspirante, adjunto, adjunto internacional e acadêmico. Além disso, os membros do CBC possuem inúmeros benefícios, tais como selo de especialista, página de membro, acesso à biblioteca virtual, descontos em eventos e consultoria jurídica. Venha você também para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Aqui é a sua casa, a Casa do Cirurgião Brasileiro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Hélio Machado. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo aqui nessa quinta-feira a nossa Academia CBC, que é esse compromisso aqui do YouTube de toda quinta-feira à noite pelo canal do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A Academia CBC que tem o compromisso de levar assunto para os cirurgiões de informação e para todo mundo mais que quiser assistir, sempre com convidados que são referências no assunto que vai ser debatido. Você pode fazer as suas perguntas pelo chat, que ao final a gente vai tentar responder. Se você tiver interesse no conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ter acesso a tudo que o CBC produz de forma gratuita. Marca o sininho, se inscreve e seja avisado das aulas. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou passar a agenda de eventos do CBC dos próximos dias, então vocês anotem que tem bastante coisa legal. Bem, então é isso, a gente vai dar começo a mais uma Academia CBC. O tema de hoje é terapia nutricional nas complicações cirúrgicas. E o TCBC Alberto Bicudo Salomão, que é cirurgião geral do aparelho digestivo, ele vai proferir essa palestra, uma palestra que ele já deixou previamente gravada, e tem algumas características especiais. Eu vou pedir para o Dr. Pedro fazer a apresentação do nosso convidado e vamos apresentar, então, o professor Alberto. Só um minuto. Boa noite, Hélio. Boa noite, turma de casa, acompanhando a academia toda quinta-feira, o pessoal do nosso curso de treinamento e o pessoal que nos acompanha. Mais uma vez, agradecendo a participação de todos. Teremos hoje a honra de contar com o nosso TCBC e mestre do capítulo do Mato Grosso, professor Alberto Bicudo, um dos pais do Projeto Acerto, junto com o professor Aguilar e professor Cervantes Caporós. Essa terceira aula pertence a um curso que nós gravamos com a parceria da Nestlé Health Science, e é um curso de terapia nutricional para cirurgiões. Esse terceiro módulo, como o Hélio falou, é um módulo de terapia nutricional nas complicações cirúrgicas. E teremos uma aula gravada e depois uma discussão de caso. Estaremos aqui ao vivo com o professor Bicudo e eu, e após a aula e depois da discussão de caso, estaremos prontos para qualquer discussão, qualquer dúvida, e vamos aproveitar. Este curso está todo ele dentro do site Avante da Nestlé. Façam inscrição. Existe um certificado para quem assistir às 5 aulas e fazer a prova final. Tem um certificado dado pelo CBC, e isso via o site da Nestlé. Caro amigo Bicudo,
É um grande prazer. Passo a palavra para você. Uma boa noite para nós todos. Boa noite, Portari. Prazer é todo meu estar aqui com você, estar aqui com o Dr. Hélio também. Uma honra muito grande, a honra é toda minha, na verdade, de estar presente hoje com vocês. E o tema, eu acho que é um tema muito interessante, né? Muito feliz aí a escolha da Nestlé, junto com o CBC, de fazer um curso com foco maior no residente. E uma das grandes angústias, né, do residente de cirurgia e de todos nós cirurgiões são as complicações. E a gente fala muito sobre a questão da prevenção, né, que é o ponto principal, a gente impedir ou prevenir que elas aconteçam, mas invariavelmente a gente vai acabar se deparando com isso, e a aula de hoje eu vou começar falando disso, né, que a gente vai tratar de algo que a fazer quando as coisas não saíram como a gente esperou. Tem toda uma angústia envolvida com isso, e a gente tem que se pautar sempre num racional, com base na evidência, para que nessa hora tomemos as melhores condutas, né? Porque é um paciente que já foi agredido e que agora está passando por um evento inesperado, né? Que está fugindo um pouco aquele status normal do pós-operatório. Então, espero que todos aproveitem aí esse enfoque nutricional que a gente vai dar para o tema e façam suas perguntas. Vai ser uma honra aí poder estar debatendo com vocês. Perfeito. Então, vamos à aula e daqui a pouco a gente se encontra para o debate. Vamos lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o Dr. Alberto Bicudo Salomão. Nós vamos estar conversando sobre a terapia nutricional nas complicações cirúrgicas. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre um momento onde as coisas não deram certo. Vocês viram durante as últimas aulas que vocês estão tendo ao longo deste curso, que muito daquilo que a gente faz em termos de terapia nutricional, de cuidados multimodais, tem como objetivo a prevenção da complicação. Nessa aula, a gente vai falar quando as coisas não deram certo. O que a gente pode fazer do ponto de vista nutricional perante a ocorrência de uma complicação cirúrgica, que a gente sabe que, muitas vezes, como mostrado nesse slide, pode adquirir uma gravidade bastante intensa, com repercussões clínicas, repercussões metabólicas, repercussões infecciosas bastante significativas. Como cirurgiões, nós nos deparamos muitas vezes com as complicações cicatriciais, como aqui apresentada, o que, na maioria das vezes, de uma maneira quase que invariável, vai estar também acompanhado das complicações infecciosas. E vai ser um pouco sobre todos esses aspectos que nós vamos falar ao longo desta aula. E falar de complicações pós-operatórias é falar de um evento extremamente comum. Atualmente, no mundo, são realizadas cerca de 234 milhões de operações ao ano, já superando o número de partos realizados ao ano. E a taxa de complicações maiores, segundo esse estudo do New England Journal, em 2009, é da ordem de 3 a 17%. Esse estudo de 2013 mostra para a gente, dentro de uma revisão sistemática, as complicações gerais em uma série de estudos publicados nos últimos anos, e essas complicações gerais pós-operatórias podem ser estimadas como algo da ordem de 5,8% a 43,5%. E é também bastante importante a gente relatar que a maioria dessas complicações, que em geral ocorrem ao longo dos primeiros 30 dias de pós-operatório, vão ocorrer justamente na fase inicial do pós-operatório. Nos primeiros 10 dias é onde a gente tem, bem apresentado nesse gráfico, né, o pico das complicações, sejam elas relacionadas ao sítio cirúrgico, seja ela relacionada a outros sistemas do nosso paciente. É importante relatar que no tratamento das complicações pós-operatórias, a gente pode ter duas vias.
aqueles pacientes que vão ser submetidos tão somente ao tratamento clínico e aqueles pacientes que vão precisar, inclusive, de uma reoperação. Esse estudo, publicado em 2011, em operações coloretais, mostrou uma taxa global de complicações da ordem de 37%, e os pacientes foram submetidos a tratamento clínico apenas para o tratamento dessas complicações, num percentual, numa taxa variável de 25,7 a 48,6%. As reoperações ocorreram na ordem de 17,1 a 25,7%, e a gente observa que, do ponto de vista de tempo de internação hospitalar, esses pacientes que reoperam tendem, conforme esperado, a ficar mais tempo internado, com um risco de internação prolongada, ou seja, superior a 14 dias, da ordem de 2 vezes maior. Observem que nesse estudo de 2007, os pacientes que fizeram tratamento clínico apenas tiveram um tempo de internação superior a 14 dias da ordem de 22%, contra 50% naqueles pacientes que tiveram que reoperar. Quando ocorrem complicações múltiplas, isso parece ser ainda pior, com um risco que beira 3 vezes mais de tempo de internação prolongada. E, obviamente, isso tudo que a gente está falando aqui vai ter um impacto na mortalidade. A mortalidade estimada, a mortalidade geral, demonstrada em vários estudos, é da ordem de 0,79% a 5,7%. O risco de morte, quando da ocorrência de uma complicação apenas, é da ordem de 2 vezes mais do que aquele paciente que não tem complicações nesses primeiros 30 dias de pós-operatório. E quando ocorrem complicações múltiplas, notem aqui o impacto, esse risco aumenta para algo em torno de 7 vezes mais. Assim sendo, quando se fala de complicações, nós temos aqui uma série de situações que podem acontecer e, ao mesmo tempo, serem, às vezes, tratadas em cenários diferentes. Nos interessa aqui, em particular, aquelas complicações que, como eu falei, ocorrem nos primeiros dias de pós-operatório e que vão ser tratadas em regime hospitalar, seja ele em uma unidade semi-intensiva, uma unidade de enfermaria ou uma unidade de cuidados intensivos, conforme a gravidade do caso. De uma maneira bastante genérica, a gente pode dividir essas complicações em complicações infecciosas e não infecciosas. E no meio de tudo isso, nós temos as complicações cicatriciais, onde principalmente as questões que envolvem o tubo digestivo, como as complicações anastomóticas, as fístulas, vão ter um papel importante, uma vez que vão prejudicar em muito o aporte nutricional dos nossos pacientes. E a terapia nutricional é algo fundamental para o tratamento das complicações cirúrgicas. Devemos lembrar que uma complicação pós-operatória gera uma forte demanda metabólica no pós-operatório. Está frequentemente associado a períodos variáveis de inanição. Esses pacientes eles devem ser vistos como desnutridos ou em franco risco para desnutrição grave. Assim sendo, as recomendações recaem sobre o início da terapia nutricional para esses pacientes o mais precocemente possível. Nós devemos não tolerar períodos de inanição que sejam superiores a 72 horas. A partir disso, a nossa escolha vai recair sobre a melhor via de administração dessa terapia nutricional, que poderá ser a suplementação oral, caso o paciente não esteja apresentando hiporexia, e se ele consegue, receber por via oral cerca de 60% a 70% das suas necessidades nutricionais. Caso isso não esteja sendo satisfeito, mas ele tenha o tubo digestivo apto, esse paciente poderá receber terapia nutricional pela via enteral, e se nenhuma dessas condições estiverem presentes, a gente tem que adotar a via parenteral como via de escolha para terapia nutricional. Lembrando sempre que a gente pode ter a associação entre a via enteral e parenteral, e isso vai ser útil em muitos casos de complicações pós-operatórias. Por fim, um outro ponto que a gente deve pensar e deve ter destaque
é a composição da terapia nutricional, pensando em termos de calorias não proteicas, de carga proteicas, o uso de probióticos e simbióticos, que pode ser interessante em algumas situações, e, sobretudo, os aspectos relacionados à imunonutrição. É sobre isso que nós vamos falar daqui para frente. E o protótipo para a gente estudar as complicações pós-operatórias vai ser, sem dúvida, as complicações cicatriciais relacionadas às fístulas e deiscências. A gente pode considerar que, dentro dos pacientes cirúrgicos, complicações desse tipo podem ser um divisor de águas, no sentido delas trazerem consigo tanto o risco de complicações outras associadas a sistemas diversos, quanto a ocorrência concomitante das complicações infecciosas. Então, é muito comum que, nesse cenário assim citado, esse paciente evolua com quadros sépticos e pode evoluir também com a insuficiência de múltiplos órgãos e o choque hemodinâmico. Todas essas são condições específicas onde a terapia nutricional deve ser realizada, porém com peculiaridades interessantes que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação. Então, aqui mostrando um quadro bastante dramático, em um paciente com uma fístula digestiva, com um débito importante. E as fístulas e deiscências são complicações onde a sepse, desnutrição e anormalidades eletrolíticas constituem uma tríade clássica, estando presente na imensa maioria dos casos. Devemos lembrar que desnutrição e sepse são as principais causas de morte nestes pacientes. A taxa de mortalidade no passado chegava a 40%. A gente observa que nos estudos mais recentes essa taxa caiu, sendo que nas últimas décadas nós temos um número em torno de 3,5% a 19%, e a gente pode considerar que isso se deve aos grandes avanços que a gente teve em relação aos cuidados intensivos desses pacientes, onde a terapia nutricional tem, sem dúvida alguma, um papel de grande destaque. Aqui nós vemos várias situações clínicas complexas, com pacientes apresentando fístulas, com o orifício fistuloso aparecendo na superfície, na pele, as chamadas fístulas enterocutâneas, de diversas etiologias. E eu chamo a atenção aqui para vocês, nessa imagem, que mostra uma grande área de deiscência, uma grande área de exposição visceral, com a presença de orifícios fistulosos, as chamadas fístulas enteroatmosféricas, as fístulas que aparecem em abdômen aberto e que têm um tratamento bastante complexo, muitas vezes, inclusive, necessitando de intervenção cirúrgica para o seu fechamento final, para o seu tratamento final. E nesse ínterim, a terapia nutricional vai ter um papel bastante importante. Eu apresento aqui o proposto pela Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, a chamada abordagem SNAP, para o tratamento, para avaliação e tratamento das fístulas, onde a gente vai ter 4 itens principais, com acrônimo começando pela letra S, o controle da sepse, a letra N, que envolve o que a gente está tratando nessa aula, a otimização do estado nutricional dos pacientes, a compreensão da anatomia da fístula, e com a letra P, o planejamento do tratamento cirúrgico da fístula, se for o caso, lembrando que há um número de fístulas que vão fechar sem a necessidade de tratamento cirúrgico, apenas se utilizando do controle da sepse e, sobretudo, da terapia nutricional. E a terapia nutricional vai ter como objetivo fornecer nutrição, seja pela via enteral ou parenteral, e será um componente obrigatório no tratamento das fístulas. O uso da terapia nutricional demonstra aumentar as taxas de fechamento espontâneo e redução de mortalidade, mas a gente tem que estar atento às potenciais complicações da parenteral e da enteral, assim como um outro aspecto que é bastante importante, principalmente nessas fístulas mais complexas, que é a escolha da via para a nutrição enteral. O que se preconiza é que, durante as primeiras 24 a 48 horas, ou seja, num curto período de tempo, nós nos preocupemos com o reconhecimento da fístula e a estabilização do paciente.
e também façamos o controle da sepse e dos distúrbios hidroeletrolíticos relacionados. Então, a abordagem deve ser imediata, reconhecendo a complicação, estabilizando o paciente e controlando a sepse e distúrbios hidroeletrolíticos. Aqui a gente está observando um paciente nessas primeiras horas, nesses primeiros dias após o diagnóstico da fístula, investigando a presença de coleções cavitárias e, se for o caso, drená-las, seja como está sendo feito aqui, através de uma punção, ou até mesmo através de uma reabordagem com o objetivo de drenar e orientar essa fístula ou esta eventual coleção. Além disso, neste período inicial, é bastante importante a gente buscar estudar o trajeto dessa fístula, tendo especial atenção para a sua anatomia, porque isso também vai influenciar nas condutas nutricionais que, a partir desse momento, deverão ser tomadas. Então, a gente tem um período inicial de 24 a 48 horas, onde todos esses pontos devem ser muito bem abordados, e a terapia nutricional deve começar ao redor aí do 3º dia, tendo em vista que já estudamos durante esse período de tempo que o paciente praticamente permaneceu em jejum, o débito da fístula, além da sua origem. E do ponto de vista do débito, a literatura classifica o baixo, moderado ou alto débito em relação aos volumes aqui expostos. Uma fístula de baixo débito seria aquela que drena menos de 200 ml em 24 horas, moderado 200 a 500 ml e alto acima de 500 ml. E é em cima desses fatores que a gente vai tomar a nossa conduta nutricional. Aqui eu apresento o proposto pelas diretrizes clínicas da Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral e pela FELAMP, como eu disse, jejum de 24 a 48 horas, lembrando que nesse período deve ser feito o controle da sepse, o reconhecimento da anatomia da fístula e quantificação do débito. Em seguida, com base nessas informações, se débito inferior a 500 ml, localização esofágica, gástrica, duodenal, com a ponta da sonda para nutrição distal à fístula, ou, no caso de uma fístula de delgado distal ou cólon, nós podemos iniciar, na maioria das vezes, a nutrição enteral, ou associá-la à parenteral, caso a enteral não seja efetiva ou parcialmente efetiva. Já no caso das fístulas de alto débito, sobretudo aquelas com localização em intestino delgado proximal, ou a impossibilidade de locar a ponta de uma sonda distal a essa fístula, nós devemos iniciar, então, a parenteral e associar a enteral o tão breve quanto possível. Essas são as recomendações da Aspen e da FELAMP, uma oferta de 25 a 30 calorias quilo dia de calorias não proteicas. Importante a gente monitorar o balanço nitrogenado. A literatura nos mostra que o balanço nitrogenado é um bom marcador do catabolismo e é aceito, e se negativo, indica que o plano nutricional precisa ser modificado. A ingestão proteica deve ter como meta algo em torno de 1,5 a 2 gramas quilo dia, e os pacientes com fístulas enteroatmosféricas, aqueles casos mais graves que eu mostrei há pouco, devem receber um aporte proteico um pouco maior, que pode chegar a algo da ordem de 2,5 gramas quilo dia. Uma atenção importante deve ser dada aos pacientes desnutridos que estão há muito tempo sem receber aporte nutricional. Esses pacientes muitas vezes vão precisar da via parenteral, e aqui a gente tem o risco da chamada síndrome de realimentação. A síndrome de realimentação ela vai ocorrer quando nós ofertamos para esses pacientes glicose, aminoácidos, e esses valores se aumentam no plasma, levando a uma maior secreção de insulina. A insulina, por sua vez, estimula a absorção intracelular, o roubo celular de potássio, magnésio e fosfato, levando a uma consequente diminuição dos níveis séricos desses eletrólitos a nível do plasma. E isso pode acarretar
os sintomas da síndrome de realimentação, que podem ser muito graves, com a ocorrência de arritmias cardíacas potencialmente fatais. Isso é um ponto a ser considerado. Pode ocorrer também em pacientes que recebem a terapia nutricional por via enteral, mas aí com um mecanismo bem diferente, que envolve muito mais a translocação bacteriana. O cuidado maior do ponto de vista da síndrome do roubo celular vai acontecer quando da reintrodução de nutrição parenteral nesses pacientes francamente desnutridos e que não vêm recebendo esse aporte já há algum tempo. Quais os cuidados, então, que a gente deve ter neste perfil de pacientes? Devemos estimar para eles uma meta calórica um pouco menor daquele total, em torno de 80% das necessidades energéticas previstas, e fazer um aumento progressivo deste aporte por via parenteral, ofertando apenas 1/3 a metade dessa necessidade calórica no primeiro dia, aumentando essa concentração e dose progressivamente até chegar ao valor total necessário. Algo que não costuma, às vezes, ser feito nas unidades de terapia intensiva e nas enfermarias em geral, é o monitoramento desses eletrólitos. Isso deve ser feito periodicamente para esses pacientes e, ao mesmo tempo, fornecer também um aporte de vitamina C, eletrólitos, oligoelementos, assim como a suplementação de zinco, o que também é uma parte importante no tratamento deste tipo de complicação. Pois bem, um outro ponto importante a ser lembrado, e aqui eu trago uma frase publicada em 2003, nesse artigo na Nutrition Clinical Practice: se o intestino funcionar, use-o ou prepare-se para perdê-lo. Como eu disse antes, nesses pacientes nós devemos iniciar a terapia nutricional o mais rápido possível por via enteral. Isso melhora a função de barreira intestinal, reduz a incidência de complicações infecciosas nesses pacientes e mantém a função imunológica. Como eu falei lá no começo, pode ser associada à via parenteral, caso necessária. Em termos de condições para a implementação da nutrição enteral, a gente deve ter uma continuidade intestinal, ou seja, não podemos ter a presença de obstruções e um comprimento utilizável suficiente, que, em geral, vai ser da ordem de 75 centímetros, segundo o que nos diz as diretrizes da Aspen e FELAMP. Um cuidado na introdução da alimentação por via enteral nesses pacientes e que pode gerar, inclusive, dificuldades na oferta dos nutrientes por essa via, é a ocorrência da chamada lesão gastrointestinal aguda, que vai variar de grau 1 a 4, indo desde da ocorrência de náuseas e vômitos, com sintomas, digamos, mais discretos relacionados à diminuição da motilidade intestinal nos primeiros dias de pós-operatório, até quadros mais dramáticos, onde ocorre sangramento e sinais de isquemia com necrose intestinal. Para prevenir esse tipo de complicação, nós podemos começar com uma nutrição enteral mínima, da ordem de 20 ml hora, dentro de 24 a 48 horas. Devemos lembrar que quanto maior o grau de desnutrição do paciente, maior o risco dele tolerar mal a nutrição pela via enteral. Por isso, em especial naquele perfil de paciente desnutrido mais grave e que já vem estado há muito tempo sem utilizar a via enteral, esse cuidado que eu estou falando nesse slide em especial deve ser tomado. Atenção aos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, tratando com rapidez qualquer intercorrência. Pacientes com lesão gastrointestinal aguda grau 4 não devem receber nutrição enteral, uma vez que ela não vai ser tolerada por esses pacientes. Por fim, de acordo com a capacidade do paciente tolerar a alimentação, a taxa máxima de infusão vai poder chegar a 120 ml hora. Também é importante evitar a constipação e obstrução distal do intestino nesses pacientes. A gente deve buscar um equilíbrio entre a diminuição da saída do débito da fístula e o se evitar da ocorrência de constipação. Um aspecto importante, seja na parenteral, seja no uso da enteral, é o uso da imunonutrição. E aqui a glutamina tem um papel bastante interessante quando do uso da parenteral, mostrando que quando usada em associação,
ela vai melhorar a imunidade inata e pode ser utilizada, inclusive, para resistência à invasão da mucosa bacteriana. Então, muitas vezes, nesses pacientes em terapia parenteral, nós buscamos utilizar a via enteral, nem que seja tão somente para um acesso para uma via de infusão de glutamina. A suplementação precoce da glutamina enteral resulta em diminuição da permeabilidade intestinal, de complicações gastrointestinais, e em alguns casos, quando você tem a perspectiva de realizar uma cirurgia para fechamento dessa fístula, estando ele numa condição mais eletiva, uma condição mais estável do ponto de vista metabólico, um estudo recente, inclusive publicado em 2020, mostrou que o uso da arginina associada à glutamina poderá ser bastante interessante. Um estudo publicado pelo nosso grupo aqui de Cuiabá, capitaneado pelo professor Aguilar, no ano 2007, mostrou exatamente isso. Uma série de 28 pacientes, onde 9 deles utilizaram a glutamina por via oral em associação com a nutrição parenteral para o tratamento de fístulas, e a taxa de fechamento foi bem superior no grupo que usou glutamina, uma ordem aqui de 2 vezes, uma taxa de fechamento 2 vezes maior do que aqueles pacientes que não usaram a glutamina. Por fim, um quadro muito comum nesse tipo de pacientes, como eu disse desde o começo, é a ocorrência de sepse. E a sepse vai piorar ainda mais esse estado catabólico do paciente que sofreu uma complicação com perda de massa magra, um estado de hipermetabolismo crescente que pode perdurar, dependendo da gravidade, por meses ou às vezes até anos. E a terapia nutricional tem mostrado ser particularmente importante nos pacientes sépticos, pessoal. Em especial o aporte proteico, o que pode contribuir significantemente para a diminuição da mortalidade nesses casos. Porém, a gente tem que ficar aqui bem atento à fase que o paciente se encontra do ponto de vista metabólico em relação à sepse. Entendam que numa fase inicial, o paciente, através de mecanismos fisiológicos, vai ter um forte catabolismo proteico, levando a glicólise, proteólise, consequente gliconeogênese e glicogenólise. Isso vai levar a um status hiperglicêmico, uma vez que está ocorrendo resistência periférica à insulina. Logo, é muito importante que rapidamente nós comecemos a ofertar proteínas para esses pacientes, com a finalidade de diminuir o catabolismo, ou melhor, de manter a massa magra desses pacientes. Por sua vez, a gente tem que tomar cuidado com o fornecimento excessivo de calorias não proteicas, uma vez que esse status hiperglicêmico, ou toda essa situação metabólica, ela não vai ser revertida com o uso desse tipo de aporte calórico. E o corpo está gerando 50% a 75% das suas necessidades por essas vias precocemente. Logo, uma oferta a mais, uma oferta excessiva de calorias não proteicas por uma via adicional pode piorar ainda mais esse status hiperglicêmico que acontece neste momento da evolução do paciente, o que tem relação com complicações ou com um desfecho ainda pior. É o que mostra este gráfico, é bastante interessante. Em verde, nós temos aqui a oferta de calorias não proteicas, em amarelo, a oferta de proteínas. E nessa fase inicial, como vocês podem ver, uma tendência a ofertarmos uma quantidade menor, da ordem de 15 calorias quilo dia, de calorias não proteicas, e da ordem de 25, um aporte moderado de proteínas. Isso vai aumentando progressivamente, até a gente chegar aqui numa meta de 2 gramas quilo dia de proteína e algo em torno de 35 a 40 calorias quilo dia de calorias não proteicas, com especial atenção nessa fase inicial, mesmo nessa fase aguda, a pacientes severamente desnutridos. Esses pacientes já não têm praticamente o que gastar, o que queimar. Então, o aporte de calorias vai ser mais importante para esse grupo de pacientes, porém, sem excessos, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. E além das necessidades proteicas e calóricas, um número crescente de estudos está identificando outros nutrientes que devem ou que não devem ser administrados nessa fase aguda inicial da sepse. Vamos falar um pouquinho deles. Esses pacientes devem receber uma oferta de micronutrientes e eletrólitos,
Isso é importante até pensando na síndrome do roubo celular, né, na síndrome de realimentação, que a gente falou há pouco, especialmente aqueles pacientes que sofreram choque, podem ser beneficiados com o uso de tiamina, da ordem de 200 miligramas dias, por até 7 dias após a admissão em UTI. A tiamina é um elemento que possui poucos efeitos colaterais, a sua dosagem diária é algo um tanto quanto oneroso, logo a literatura coloca que pode ser feito um uso mais empírico nessa quantidade ao longo desses 7 dias, e isso pode trazer melhoras de resultados para os nossos pacientes. Vitamina C e selênio são bem-vindos, segundo muitos estudos, principalmente em pacientes queimados. A vitamina D tem mostrado benefícios, com destaque que a gente deve atentar se está ou não está havendo deficiência. É muito comum, a gente sabe que na população em geral tem sido evidenciado quadros carenciais de vitamina D, e isso não é diferente, isso está sendo bastante presente dentro das UTIs em pacientes sépticos. Monitorar a vitamina D e repor sempre que necessário. Glutamina por via intravenosa, nesse caso da ordem de 35 gramas quilo dia, ou enteral, chegando a algo em torno de meio quilo dia. Não passar esses valores, uma vez que as altas doses de glutamina mostraram resultados ruins, principalmente nos estudos Cedox e MetaPlus, muito embora nesses estudos a glutamina tivesse associado a outros nutrientes, de qualquer maneira, os benefícios da glutamina têm sido demonstrados, porém, cabe a nós atentarmos para não passar esses valores aqui demonstrados nesse slide. Por fim, o uso de lipídios modernos e balanceados pode ser bastante interessante. Devemos evitar os lipídios de soja puros, como parte da nutrição parenteral, eles são imunossupressores e pró-inflamatórios. Porém, o uso de lipídios modernos e balanceados reduz o teor do uso do lipídio de soja e é muito bem-vindo nesse perfil de paciente. Devemos lembrar ainda que após o período de cuidados nutricionais em UTI e no hospital, esses pacientes devem continuar recebendo uma oferta significativa de proteínas e calorias por meses e às vezes até por anos. Isso vai facilitar a recuperação funcional e de massa magra nesses pacientes. Essa suplementação pode ser feita com suplementos orais, hiperproteicos, sendo essencial para alcançar uma nutrição adequada. Algo em torno de 3.000 calorias dia não proteicas e de proteínas da ordem de 0,5 grama quilo dia. Isso é bastante interessante e importante para que esses pacientes voltem o mais rapidamente para suas atividades normais. Por fim, então, eu encerro essa aula com alguns pontos chaves para serem lembrados daqui para frente. Primeiro, lembre-se que complicações pós-operatórias envolvem um grande catabolismo, perda de massa magra, hipermetabolismo crescente, exigindo a intervenção nutricional precoce. Esses pacientes, per se, são graves, desnutridos ou estão em franco risco para que a desnutrição grave ocorra. A nutrição, a oferta de terapia nutricional precoce, busca corrigir deficiências de micronutrientes e vitaminas, fornecer proteínas e calorias não proteicas adequadas, de acordo sempre com o estado metabólico do paciente naquele momento. Lembre-se que esses pacientes são muito dinâmicos, em especial aqueles que se encontram com quadros sépticos, onde a gente deve lembrar que na fase aguda, o aumento de proteínas deve ser progressivo, começando com um aporte moderado, chegando até algo em torno de 1,5 a 2 gramas quilo dia, e as calorias não proteicas vão ser também necessárias, mas a gente vai ter que ter um cuidado, principalmente naquela fase mais aguda, de também ir começando devagar e ir subindo progressivamente. A avaliação nutricional desses pacientes com complicações pós-operatórias deve ser algo contínuo, volto a dizer, são pacientes extremamente dinâmicos. A nutrição parenteral suplementar, ela deve e pode ser usada sempre que a via enteral não for possível ou que as suas metas proteicas calóricas não estejam sendo atingidas. Usar a terapia nutricional parenteral, seja isoladamente, seja de modo suplementar. E, por fim, não esqueçam, o cuidado nutricional deve ser mantido
por meses ou às vezes até anos, a fim de promover a plena recuperação funcional desses pacientes. Eu termino essa aula falando que na guerra contra as complicações pós-operatórias, nós queremos que os nossos pacientes sejam sobreviventes e não vítimas. E para vencer essa guerra e devolver aos nossos pacientes as vidas que eles nos procuram restaurar, um passo fundamental vai ser garantir que em seu tratamento nós estejamos ofertando a nutrição certa, para o paciente certo, no momento certo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Doutor Pedro, suas considerações para a gente poder ir para a discussão? Se você puder ativar seu microfone e fazer as considerações. Eu vou... Nós vamos ter um caso clínico, não é isso, Hélio? Então, vamos deixar para o final, e aí a gente discute no final. A aula do Bicudo, maravilhosa, como sempre, e teve momentos bem definidos de definição de complicação, da população de risco de complicação, os tipos de abordagem, principalmente quando ele falou de fístula, e a questão nutricional muito bem separada, a necessidade de sempre se privilegiar a terapia enteral, porém, não é isso que na prática ocorre, nem sempre você consegue. E deixou clara a mensagem que a gente deva ter aquela história da dose certa, né? A gente não faz meia dose de antibiótico, né, Bicudo? Se a gente prescreve 1 grama de 6 em 6 horas, entra 1 grama de 6 em 6 horas. Na nutrição, a gente prescreve 1.000 calorias, entra 350 e ninguém reclama. Então, acho que é isso mesmo. A gente tem que monitorizar e andar. Mas acho que a gente tem uma discussão de caso clínico ainda, não é? E aí depois a gente faz uma discussão um pouquinho maior ao final do caso clínico. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Alberto Bicudo Salomão. Eu tenho aqui comigo a companhia do Dr. José Eduardo de Aguilar Nascimento. E nós vamos agora dar uma complementada na aula onde falamos sobre as complicações cirúrgicas e a terapia nutricional, através da discussão de um caso clínico. Inicialmente, vou pedir para o Dr. Aguilar dar as suas boas-vindas. Bem-vindo, professor Aguilar. Olá, Alberto. Tudo bem com você? Pessoal, é um prazer estar aqui no curso do CBC com a Nestlé, Avante, e discutir com o Alberto um caso clínico de complicações cirúrgicas de envolvimento da terapia nutricional. Obrigado, Alberto. Muito bem. Então, nós estamos perante um caso de um paciente JKT, de 75 anos de idade, do sexo masculino, natural e procedente da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele é casado, tem 5 filhos e é aposentado. Essa avaliação foi feita no mês de janeiro de 2019, onde o paciente referiu ter notado sangue ao evacuar há mais ou menos 45 dias antes dessa consulta. Ele também relatou tenesmo, evacuação incompleta das fezes, dor retal e dor abdominal. Referiu hiporexia e astenia, com uma piora progressiva nos últimos 20 dias. Relatou perda de peso desde o início dos sintomas e foi aferida uma altura de 1,65 m, com peso de 78 quilos, totalizando um IMC de 28,6 kg por metro quadrado. Esse cliente referiu o peso usual de 89 quilos, o que confere uma perda de peso de 7,1% em relação ao peso atual nos últimos 2 meses. Com base nisso, foi feito um diagnóstico nutricional de desnutrição grave, avaliação subjetiva global C-NRS5. Esse paciente, perante a queixa apresentada, foi encaminhado para um exame endoscópico, submetido a uma colonoscopia, onde mostrou uma lesão retal, que por sua vez foi biopsiada. Tratava-se de uma grande massa vilosa, infiltrativa e profundamente ulcerada, não obstrutiva. Estava localizada no reto, a cerca de 11 centímetros da borda anal.
O diagnóstico anatomopatológico foi de um adenocarcinoma do reto moderadamente indiferenciado e localmente avançado. O estadiamento pré-operatório não mostrou a presença de metástases e, adicionalmente, esse paciente tinha uma hemoglobina de 12, uma albumina de 3,8, com glicose e função renal normais, sem outras alterações. Foi feita toda uma programação terapêutica para este paciente, que envolveu uma neoadjuvância com radioquimioterapia e um procedimento operatório. Mas, neste momento, eu vou fazer uma pequena pausa para que, ainda que não seja o nosso objetivo maior aqui, o professor Aguilar possa fazer algum comentário sobre essa condução de pré-operatório. Bom, eu acho que a neoadjuvância tinha indicação para esse paciente, e isso está absolutamente correto, mas, assim, um paciente que tem um grau de desnutrição grave, né, uma perda de peso importante dessa, e, além disso, ainda é idoso, e à sua frente um procedimento cirúrgico de grande porte, esse é um paciente que precisava, nessa janela, enquanto ele está fazendo a neoadjuvância, a radioterapia e a quimio, fazer a pré-habilitação, né? Pré-habilitação multimodal envolvendo, inclusive, o preparo nutricional, de preferência um preparo imunológico para esse paciente. Eu, durante esse período, aproveitava essa janela, que geralmente dura aí umas 4 semanas, para fazer isso, Alberto. Perfeito, professor Aguilar. Todavia, o nosso paciente foi operado em julho de 2019 com a proposta de uma retossigmoidectomia por via videolaparoscópica. Foi uma operação... Desculpa, Alberto, sem fazer nenhuma dessas coisas que eu comentei, certo? Perfeito. Isso. Uma conduta, digamos, mais tradicional ou tradicionalista, se é que podemos dizer assim, nos dias de hoje, mas essas condutas que o professor Aguilar citou não foram aplicadas. Inclusive, esse paciente foi submetido a um preparo convencional do cólon antes da sua operação videolaparoscópica, que foi realizada com certa dificuldade técnica por conta da sua anatomia e das questões inerentes à própria lesão, na medida que, então, teve que ser convertida para a via aberta, totalizando um tempo de duração de 4 horas e um volume de hidratação intraoperatório da ordem de 3.550 ml de cristalóides. Aqui nós temos a prescrição do primeiro dia de pós-operatório em UTI. O paciente se manteve em jejum oral, recebeu por via endovenosa Ringer lactato, 3 litros em 24 horas. Antiemético escolhido foi a metoclopramida endovenosa, deixando a ondansetron se necessário. Ele recebeu analgesia por um catéter epidural, com morfina, e cetorolaco, 30 miligramas a cada 8 horas. Muito bem. Este paciente, na sua evolução em UTI, começou a apresentar náuseas e vômitos, além de distensão abdominal, sendo passado um catéter nasogástrico para descompressão com um débito de 1.500 ml nas 24 horas, características de um conteúdo gástrico de estase. Com 72 horas de pós-operatório, professor Aguilar, esse paciente se mantinha em jejum absoluto, recebendo somente cristalóides, mantendo o volume médio de 3 litros ao dia, notando-se um ganho de peso de 3,4 quilos e um balanço hídrico positivo da ordem de 1.200 ml. Não obstante, se mantinha hemodinamicamente estável. O senhor tem algum comentário a fazer até esse momento, professor Aguilar? Sim, Alberto, eu estou vendo as coisas acontecerem e, de uma maneira geral, como uma bola de neve descendo a montanha, né? Não obstante a conduta ter sido correta da neoadjuvância e o procedimento cirúrgico, digamos que tenha sido absolutamente perfeito do ponto de vista técnico cirúrgico, mesmo com a conversão, um bom cirurgião, perceba que no dia da operação, se a gente somar o que o anestesista
passou para o paciente. 3.500 ml aproximadamente de solução cristalóide. Mas a prescrição que completa o dia com 3.000, a gente chega num volume de 6 litros de solução salina para esse paciente, que contém sódio, que pode conter cloro, se for soro fisiológico. Isso excede a capacidade do rim de esvaziar esse overload de fluidos, vamos chamar assim, e a tendência desses fluidos é passar para o interstício. E há uma preferência desse interstício escolhido se onde houve o trauma. Onde houve o trauma, na região abdominal, no mesentério, no mesocólon. Então, a infiltração, né, nós cirurgiões sabemos que, na medida que passa o tempo da cirurgia e o soro do paciente é introduzido por via intravenosa, as alças vão ficando edemaciadas, né? A gente já tem uma ideia do que está causando edema. Então, um excesso de fluido. Não é incomum esses pacientes já terem tudo para fazer íleo prolongado, né? Manipulação, mesmo que ela não tenha sido excessiva, e o volume excessivo de fluidos, o paciente pode apresentar, por essas duas consequências, íleo, que aí vai provavelmente chegar no íleo paralítico, que é ficar 2, 3, 4 dias, né, na definição de sem movimentação. E aí a necessidade do tratamento disso. Aí vem a sonda nasogástrica para descompressão, vem a manutenção do jejum, mesmo que esse cirurgião estivesse com vontade de fazer realimentação precoce, a janela foi perdida. Quando você perde essa janela e passa muito fluido para o paciente, essa janela se fecha e você não tem outra solução, por melhor de boas intenções que você possa ter, você não vai conseguir fazer realimentação precoce. Então, o que acontece? Essa água vai sendo infiltrada, o paciente vai ganhando peso, o balanço hídrico vai ficando positivo, e esse é uma bomba relógio, ele está hemodinamicamente estável, mas daqui a pouco esse fluido está sendo passado para pulmão também, e não é incomum esses pacientes terem complicações de natureza de anastomose, porque o edema está lá, e de respiração e de parede abdominal também, onde foi mexido para abrir e para fechar. Excelente explanação, professor Aguilar. E realmente foi feito o diagnóstico de íleo prolongado, como muito bem explicado pelo professor Aguilar, em relação aos mecanismos fisiopatológicos relacionados ao problema. E como bons metabologistas cirúrgicos, neste momento, abre a nossa atenção em relação ao aspecto nutricional desse paciente, considerando que já passamos aí 72 horas de pós-operatório, em um paciente que não fez um preparo nutricional adequado no pré-operatório, um paciente que fez preparo do cólon, jejum prolongado no pré-operatório. E aí vem a pergunta, em relação aos cuidados nutricionais, professor Aguilar, e aqui nós temos a imagem deste paciente, tanto do ponto de vista ectoscópico, quanto do ponto de vista radiológico, o senhor teria alguma preocupação em relação a iniciar alguma via para acesso nutricional para este paciente? Temos aí 3 alternativas. Qual que parece mais interessante para o senhor? Bom, Alberto, eu acho que essa discussão que você inicia com esse slide e essa atual situação clínica do paciente é muito adequada, né? E evidentemente que a alternativa A, melhor, a alternativa B está fora de questão, porque esse paciente não tem condição de receber dieta por via enteral, porque ele está em íleo, né? Não adianta infundir dieta. Aí tem 2 situações, aguardar a resolução do íleo em jejum ou fazer uma nutrição parenteral. Aguardar o jejum até resolver o íleo também é uma alternativa não adequada, porque eu não sei quanto tempo esse íleo vai durar. Então, não me parece ser sensato responder dessa maneira. Iniciar a nutrição parenteral é uma boa alternativa.
O que pode ser discutido é em que momento eu faço isso. Nessas 72 horas que ele já está de pós-operatório, ou espero mais um pouco, né? Há uma discussão na literatura sobre quando começar a parenteral, né? Onde os europeus são um pouco mais precoces no início da parenteral e os americanos esperam um pouco mais. Mas esse paciente ele tem uma condição diferente da maioria dos casos, ou pelo menos uma condição nutricional que chama atenção. Ele já é um desnutrido de base, e é um paciente que não pode ficar muito tempo. Minha preferência nessa situação é começar a nutrição parenteral aí pelo terceiro dia, se esse íleo, não imediatamente, no pós-operatório imediato, isso não, mas ali pelo terceiro dia, o quadro é de distensão, eu já estou com sonda nasogástrica, já estou tratando íleo prolongado. Minha situação é diferente, né? Meu avião já está com pane, né? Não é mais hora de fazer outra coisa, eu já estou tratando o íleo prolongado. Eu, com 72 horas, já fico propenso a iniciar uma parenteral para esse paciente. Eu também, professor Aguilar, mas infelizmente a equipe optou por aguardar em jejum pela resolução do quadro de íleo, e não é só eu e o professor Aguilar que somos favoráveis a isso. Na verdade, como bem foi falado, os protocolos da Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral nos dizem para não tolerar períodos de inanição superiores a 48, 72 horas, iniciando o mais precocemente possível a realimentação, em especial em pacientes com perfil como este. A seguir, como a gente viu na aula, né, as nossas decisões vão esbarrar na escolha da melhor via e na composição. Como dito para o caso, a melhor via, sem dúvida alguma, seria a parenteral, considerando a inviabilidade do intestino. Pois bem, este paciente, então, agora chega ao 6º dia de pós-operatório e uma tomografia de abdômen mostra uma coleção em cavidade da ordem de 780 ml, de natureza a esclarecer, na região da fossa ilíaca esquerda e mesogástrico, aquela região próximo ao ponto onde houve maior manipulação cirúrgica. Ele teve ainda piora infecciosa nos seus parâmetros laboratoriais, mantendo ainda a estabilidade hemodinâmica. A equipe optou por uma laparotomia exploradora, onde foram verificadas múltiplas aderências, uma área de sofrimento próximo à região anastomótica, onde se observou a presença de uma fístula. Foi realizada a lavagem e drenagem da cavidade e a confecção de uma ileostomia em alça. Estamos agora no 7º dia de pós-operatório, primeiro pós-operatório da laparotomia exploradora, da reoperação, mantendo estabilidade hemodinâmica, mas já com um leve desconforto respiratório e o score SOFA igual a 2, mostrando que já há disfunção orgânica, o que é critério diagnóstico para sepse. A equipe optou por iniciar nutrição parenteral neste momento. E aí eu faço uma pergunta para o professor Aguilar, que é um grande especialista, em relação aos cuidados com a oferta de calorias e proteínas nesta fase. E aí ficam duas alternativas: um aporte maior de calorias e proteínas neste momento, considerando as características nutricionais do paciente, como já foi falado, ou começar com menos calorias não proteicas e um aporte moderado de proteínas. Professor Aguilar, qual seria o seu comentário? O primeiro comentário, Alberto, é que o início da nutrição parenteral, no meu modo de ver, foi tardio, né? A manutenção desse paciente com cristalóides e edema de alça, etc., e outras complicações levaram o paciente a essa situação. Eu já teria iniciado a parenteral. Mas se vai começar agora a parenteral, o que a gente tem que levar em conta é essa situação crítica do paciente. É um paciente que já tem alguma disfunção orgânica, mas ainda está estável, mas é um paciente que tem uma resistência insulínica enorme, né? Ele deve estar
hiperglicêmico, por todas essas traumas cirúrgicos, duas operações, né? Se você contar horas de cavidade aberta, agora um processo infeccioso, um processo exfoliante de fístula, esse paciente seguramente deve ter uma glicemia alta. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer o chamado overfeeding, né, que é dar uma quantidade, digamos assim, normal de carboidrato. Então, essa é uma situação onde a caloria não proteica tem que ser discreta, né? Eu começaria por volta aí de 20 calorias por quilo de peso no primeiro momento. Eu sou mais favorável, portanto, aí à alternativa B do que a alternativa A. E iria também, já fomos de uma posição de iniciar já fortemente com proteína, né, com 1,5, 2 gramas por quilo. Hoje eu também começo mais devagar essa parte, fazendo um aporte que eu quero aumentar a proteína na medida que melhora o paciente e mantê-lo com uma quantidade de calorias durante algum tempo um pouco menor do que a necessidade basal dele. O professor Aguilar revisou muito bem, a sua conduta está totalmente de acordo com aquilo que é preconizado pelas principais sociedades em relação às metas nutricionais dos pacientes sépticos. É o que os estudos mostram, lembrando que este paciente está em fase aguda do processo séptico, que envolve os primeiros 4 dias. Lembrar que ele é um paciente desnutrido, então, talvez realmente, como o professor Aguilar falou, uma oferta calórica em torno de 20 calorias quilo dia de calorias não proteicas seja interessante, e uma oferta moderada de proteínas. Isso tudo deve ser elevado com o tempo, a partir do momento que esse paciente melhore do ponto de vista imunoinflamatório. Um outro ponto importante a ser lembrado nesse paciente é o risco da síndrome de realimentação. A gente sabe que, como foi falado na aula, está relacionado ao aporte de glicose e aminoácidos do plasma, levando ao aumento da insulina. A insulina, por sua vez, estimula a absorção intracelular de potássio e magnésio e fosfato nas células, consequentemente, uma diminuição desses eletrólitos no plasma, levando aos sintomas da síndrome de realimentação. Algum comentário, professor, rapidamente, sobre a síndrome de realimentação? Eu acho que a sua alusão aí à realimentação para esse paciente é muito, muito importante, porque tem que ser, e às vezes a gente vê nas terapias intensivas a rotina do dia a dia e não se mede fósforo, magnésio, e são parâmetros muito importantes que tendem a cair, né? Às vezes já estão em níveis baixos, e tendem a cair com o início da parenteral. E a equipe tem que ficar de olho para repor isso, e às vezes tem que se repor de uma maneira um pouco mais agressiva, porque evita complicações, principalmente arritmias cardíacas, que podem fazer com que o paciente venha a óbito por essa síndrome de realimentação, que principalmente nesse tipo de paciente, como você bem disse na sua explicação, tendem a ocorrer se a gente não controlar esses parâmetros em base diária. Muito bem, chegamos ao 11º PO da cirurgia inicial, 5º PO da elaparotomia e 4º dia de nutrição parenteral. Nosso paciente teve uma boa evolução do ponto de vista clínico e metabólico. Mostrou uma deiscência de parede, com direcionamento dessa fístula para esta região e a saída de algo em torno de 120 ml em 24 horas, mostrando hemodinamicamente estável neste momento da sua evolução. A pergunta é, em relação à terapia nutricional, professor Aguilar, vamos manter a parenteral, afinal de contas, em time que se ganha não se mexe, ou devemos iniciar uma dieta por via enteral?
Boa pergunta, Alberto. Eu queria, para responder essa pergunta, que você me fizesse a gentileza de voltar um slide atrás. Acho que a conduta dos comentários aí, a conduta da equipe ao fazer uma ileostomia foi muito boa, foi excelente, né? Porque diminui a sepse local e faz com que a fístula em si diminua o volume, isso apressa bem o tratamento do paciente. E não sei se foi isso que aconteceu, mas é sempre assim, né? Você vê que o cirurgião depois drenou a cavidade, eu também drenaria, né? E a fístula sai na incisão cirúrgica e não no dreno que é colocado, né? É muito interessante isso. Mas agora, voltando para o seu slide, eu acho que a evolução é muito importante, né? A nutrição parenteral está fazendo o papel dela, pelo que eu estou entendendo com a melhor do paciente, está indo muito bem, mas esse paciente vai começar a ter movimentação intestinal. E a gente deve usar o intestino o mais cedo possível, né? A gente renova as células muito rapidamente, em uma semana, 5 dias, renova as células, e a mucosa do intestino se nutre muito pelo que passa, né? Nesses aspectos, a nutrição é diferente de outras células do nosso organismo. Então, o uso do intestino é muito importante. Então, agora, nesse momento, eu passaria, ou ele já está com uma sonda, ou se não, passaria uma sonda apropriada e começaria uma dieta enteral sem retirar a parenteral. Eu faria, nesse momento, um início de enteral, mantendo a parenteral. Eu faria o que a gente chama de nutrição mista, parenteral e enteral. A ideia é ir diminuindo a parenteral e aumentando a enteral e, em algum momento, a via-oral também. Perfeito. E eu chamo a atenção para essa frase bastante interessante que eu falei na aula aí para vocês. Se o intestino funcionar, use-o ou prepare para perdê-lo. E a equipe, desta vez, resolveu fazer aquela orientação proposta pelo professor Aguilar e realmente iniciou a terapia enteral para o paciente. Lembrando que a enteral, como dito pelo professor Aguilar, melhora a função de barreira intestinal, reduzindo a incidência de complicações infecciosas desses pacientes já gravemente enfermos, mantendo a função imunológica, como muito bem falado também pelo professor Aguilar, pode ser associada à nutrição parenteral, e as condições para a implementação da enteral incluem a continuidade intestinal, a continuidade intestinal e um comprimento utilizável suficiente, geralmente da ordem de mais de 75 centímetros, é o que diz as nossas diretrizes clínicas da ASPEN e FELAMP. E em relação à imunonutrição, professor Aguilar, esse paciente, na opinião do senhor, teria benefício de um aporte com imunonutrientes? Esse é um paciente diferente de um paciente que eu usaria imunonutrição para preparar o paciente. Talvez eu usasse imunonutrição com arginina, ômega 3, nesse paciente, lá no pré-operatório. Aqui eu usaria uma outra estratégia, Alberto. A arginina, talvez, há muita controvérsia, né? Muita gente talvez não concorde comigo, mas assim, em pacientes sépticos, a gente tem tido no nosso protocolo evitar arginina, mas a glutamina por via intraluminal, ou seja, por via enteral, alguns estudos, inclusive um estudo nosso, que foi referendado nessa diretriz da ASPEN, que você citou aí, recente, para tratamento de fístula, poderia ser pensado sim. Então, uma outra situação que eu pensaria aqui, eu não tenho base de evidência para falar, mas me gosta muito a ideia, é o uso de simbiótico. Eu acho que você colocar bactéria junto com o seu alimento na luz intestinal, talvez melhore ainda mais o ecossistema local, mas isso não tem evidência ainda para eu falar que isso melhora. A glutamina tem alguma evidência nessa situação quando dada por via intraluminal, por exemplo, em alguns casos como esse que eu citei para você. É exatamente isso. Como a gente falou na aula,
A glutamina é apresentada em muitos estudos como uma opção interessante para esses casos, melhorando a imunidade inata, podendo ser usada para resistir à invasão da mucosa bacteriana quando do uso da nutrição parenteral. A suplementação precoce de glutamina enteral resulta em diminuição da permeabilidade intestinal e de complicações gastrointestinais. Um estudo bastante recente, publicado agora em fevereiro de 2020, mostrou que neste momento, estando o paciente com um quadro imunoinflamatório mais controlado e pensando já numa possibilidade de uma cirurgia para fechamento da fístula, se for o caso, a suplementação com arginina e glutamina, uma semana antes da cirurgia, pode ser interessante. Chama atenção... Pois só concordando, aí eu concordo com você também, Roberto, com esse trabalho. Eu acho que quando esse paciente for fechar em cirurgia, aí sim um preparo, ele vai estar numa condição eletiva, né? É muito interessante, novamente, a imunonutrição. Perfeito. Eu chamei a atenção aqui do trabalho, aproveitando a presença do autor, trabalho citado pelo professor Aguilar. O senhor pode fazer um rápido comentário sobre ele, professor? Sim, essa foi uma ideia que nós tivemos lá no Hospital Universitário, Alberto, há algum tempo atrás, de como a célula intestinal, somente no intestino delgado, se alimenta muito de nutrientes na luz, e um dos principais nutrientes para o enterócito é a glutamina, né, e preserva a questão de barreira intestinal. A gente resolveu, junto com a parenteral, usar pequenas quantidades, né, 50 ml, 100 ml de solução oral com glutamina. E comparamos pacientes com e sem esse tipo de protocolo. E tivemos realmente uma taxa de fechamento 2,5 vezes maior no grupo que tomou glutamina por via oral em fístula de grande débito, né? Essa é uma experiência interessante que está publicada já há algum tempo atrás. Muito bem. Lembrando ainda que pacientes com quadros de sepse podem ser beneficiados com o uso de micronutrientes e eletrólitos. A atenção foi dada, inclusive, para esse caso, naquele momento mais agudo, em relação ao aporte de fosfato, potássio e magnésio. A literatura mostra ainda que pode haver um benefício do uso de tiamina, especialmente para aqueles pacientes que tiveram choque séptico. Vitamina C e selênio pode ser uma opção interessante, sobretudo para pacientes queimados. E vitamina D, se houver deficiência, sobretudo. Então, é interessante fazer a dosagem periódica da vitamina D e repor se necessário. A glutamina intravenosa, numa dose que não exceda 35 gramas quilo dia, ou interal, não excedendo meio quilograma por dia. E o uso de um lipídio moderno, um lipídio balanceado, que reduza o teor do lipídio de soja durante a sepse. Esse sim, esse segundo não é interessante, mas um lipídio mais moderno e balanceado pode ser uma boa alternativa para a gente somar os esforços no sentido de promover uma boa terapia nutricional. Isso é o que foi feito para o nosso paciente e ele mostrou bons resultados na sua evolução. Progressivamente, o volume da fístula tendeu a zero, tendeu a diminuir e, ao mesmo tempo, a formação de um tecido de granulação com uma certa aproximação das bordas do ferimento da deiscência. Já em dezembro de 2019, o paciente foi submetido ao fechamento da ileostomia, não havia sinais de recidiva tumoral e o procedimento foi realizado sem intercorrência. Fica aqui algumas mensagens finais em relação a esse caso. Complicações pós-operatórias envolve sempre um grande catabolismo, com perda de massa magra, hipermetabolismo crescente, exigindo a intervenção nutricional precoce. Esses pacientes são desnutridos graves ou estão em franco risco para que isso ocorra. A terapia nutricional vai buscar corrigir as deficiências de micronutrientes e vitaminas, fornecer proteínas e calorias não proteicas adequadas, de acordo com o estado metabólico do paciente, entendendo que esse estado é bastante dinâmico.
Após a fase aguda na sepse, não esqueçam de fazer um aumento progressivo, principalmente de proteínas e de calorias. Isso é necessário para atenuar a perda de massa magra e promover mobilidade precoce e recuperação. Lembre-se, a avaliação nutricional deve ser contínua. A nutrição parenteral deve ser usada se a via enteral não é possível, ou se as metas de proteínas e calorias não forem atingidas com pontualidade. O cuidado nutricional deve ser ainda mantido para esses pacientes que tiveram complicações por meses ou anos, a fim de promover uma plena recuperação funcional. Eu termino por aqui, mas antes de terminar, eu vou passar a palavra para o professor Aguilar fazer os seus comentários finais. Muito legal, Alberto. Foi muito bom discutir esse caso. Acho que ele realçou uma série de situações, de complicações pós-operatórias em um paciente já desnutrido. E eu acho que você muito bem conduziu o caso e discutimos indicações de parenteral, enteral, que só ia acontecer na condução desses casos. Muito obrigado pelo convite de participar dessa discussão contigo. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora e até a próxima. Muito bem, vimos um caso bastante difícil, mas um caso do dia a dia, né, Alberto? É um caso que a gente vê toda hora. Quem trabalha com pacientes de cirurgias de grande porte, o tumor de colo e reto são tumores que são hoje endêmicos, e a gente vê que uma conduta, como disse você e o professor Aguilar, tivemos a grata presença dele na discussão, você perde o tempo da janela de oportunidade, aí vira uma bola de neve e as coisas andam mal. Né? Queria deixar registrados a preocupação sempre de, em cada momento do estado clínico-metabólico do paciente, se pensou em um tipo de terapia nutricional que estivesse mais adequado àquele momento metabólico e clínico, e também infeccioso. Então, vejam que no início se poupa a questão do uso de carboidratos e calorias não proteicas e também das proteínas, e vamos subindo de acordo quando a resposta inflamatória e resposta infecciosa já melhorou. Isso é muito importante. Nas complicações aparenteral, nas complicações muito grandes, que você tenha uma resposta sistêmica que leve ao ilho, isso acontece muito em sepsis abdominal, a parenteral vai ser a nossa arma e a enteral virá logo assim que possível. E esse pensamento da gente manter a microbiota, pelo menos ativa, usando a dieta enteral, ela é muito importante. A questão da utilização da imunonutrição, no caso, a gente viu o trabalho clássico de vocês, né, da glutamina enteral junto com parenteral, vocês vejam que há uma miscigenação do tipo de oferta de terapia nutricional. Então, acho que é uma coisa muito interessante que a gente viu aqui. Vimos os conceitos das complicações, vimos o que a gente pode fazer do ponto de vista metabólico, as formas de terapia nutricional, as suas indicações e os seus momentos muito, muito bem indicados e precisos, tanto na aula quanto também na discussão do caso clínico. Lembrando que se a gente tem na cabeça que tudo isso faz parte da jornada cirúrgica do paciente, essa jornada tem que ter em mente que tem que ter um protocolo de cuidados perioperatórios, e é isso que o Projeto Acerto preconiza. Desde o primeiro dia da primeira consulta no ambulatório de cirurgia, que você recebe o paciente, você já vai fazer um planejamento. E esse protocolo é um protocolo que a gente incentiva vocês a conhecer, incentiva vocês a utilizar. Ele tanto tem aspectos nutricionais, como aspectos de hidratação, como aspectos de exercício físico, utilização de simbióticos, utilização cada vez menor de opioides, de drenos e de catéteres, ou seja, é um projeto completo
tanto para cirurgias de pequeno porte, médio porte, como de grande porte. Então, há a necessidade da gente entender que isso faz parte de um conjunto maior, né, Alberto? Acho que talvez essa seja a grande mensagem. Complicou, a gente vai ter como resolver, mas o projeto maior é exatamente a gente ter em mente que o projeto Acerto é um guia seguro do que a gente tem que fazer, né? Alberto, suas considerações finais para a gente fechar nosso bate-papo de hoje? Legal, Portari. Você sintetizou bem, eu acho, os objetivos da aula. E esse formato é um formato muito interessante, né? Que a gente está fazendo aqui, de dar a aula e depois fazer a discussão do caso clínico. Eu acho que aí realmente a coisa ganha uma dinâmica de compreensão que fica mais clara e aproxima a gente da realidade. Realmente esse foi o objetivo, né? Mostrar algo que seja parte do dia a dia. A gente tem aí uma miríade de complicações que podem acontecer, e quando fala de fístula também tem N situações diferentes, mas eu procurei pontuar algo, digamos que mais comum, que com certeza a gente vai acabar enfrentando na nossa prática. Você pontuou muito bem essa questão do protocolo multimodal. Geralmente, quando a gente fala de complicação cirúrgica, eu sempre falei isso, né? É igual quando cai um avião mesmo, né? A gente olha toda a dinâmica, estuda aquela complicação e a gente percebe que foi uma sequência de eventos que, na maioria das vezes, levou aquilo, sobretudo quando a gente tem aquelas complicações mais graves, com desfechos mais ruins, né? E o grande lance do protocolo multimodal é que ele busca fechar esses vários momentos, né? E a gente aproveitar diferentes etapas do pré-operatório e até do pós-operatório para adotar as condutas corretas. Eu acho que isso ficou bem claro nesse caso, né? Uma sequência que começa lá no momento do diagnóstico, culmina com o ato operatório em si, e o desfecho realmente acontece no período pós-operatório. Outra coisa, assim, a aula em si tem como objetivo falar de complicações cirúrgicas, né, de uma maneira global. E, é claro, para a gente ser objetivo e devido ao tempo, eu tive que ir afunilando o tema, né? E eu resolvi, então, falar da questão das fístulas, porque é onde a gente vai ter decisões, assim, digamos, mais dramáticas, no sentido que a gente está mexendo, a complicação está acontecendo no órgão do qual a gente depende, né, e muito, né, para ter uma absorção fisiológica de nutrientes, né? Então, eu acho que, como eu falei na aula, a fístula digestiva, ela pode servir de um modelo para a gente, né, para pensar nutricionalmente no paciente que tem uma complicação cirúrgica, seja ela qual for. Se a gente tem uma complicação, mas tira a fístula, digamos, o intestino está intacto, né, as mesmas recomendações que a gente deu na aula vão poder ser seguidas, mas sem esse complicador, né, da fístula digestiva. E quando tem a fístula, eu procurei abordar qual seria o caminho para a gente percorrer, para a gente conseguir fazer as coisas de uma maneira pontual, e vocês viram a importância da rapidez, né? A gente não pode perder tempo nesse momento, né? Ontem mesmo estava discutindo um caso com os residentes, uma complicação aí desse tipo, e falei, esses pacientes não vão tolerar mais um insulto, né? Já estão gravemente enfermos, já tiveram uma complicação, e se a gente errar novamente, se a gente ousar errar ou perder um time, pode ser fatal para o paciente. E por fim, assim, eu quero lembrar algo que eu tenho me preocupado muito, viu, Portari? A maioria dos estudos, eles, quando a gente fala de complicações cirúrgicas, né, quando a gente fala de cirurgia, né, eles vão estar preocupados com dois desfechos, né, que é a mortalidade, né, e a complicação, né? Como se o paciente que operasse, se ele conseguisse superar uma complicação não morrendo, tivesse tudo bem. E, na verdade, o que a gente observa é que esses pacientes têm um impacto muito grande a longo prazo, uma consequência a longo prazo muito grande, principalmente quando eles tiveram uma complicação,
né? Então, a gente viu aí que a resistência periférica à insulina, um paciente que passou por um quadro séptico, né? Que teve choque, né? Vai permanecer, às vezes, por anos, né? E a gente tem poucos estudos que avaliam a qualidade de vida desses pacientes em cirurgia, né? Após complicações desse tipo. E, atualmente, com o COVID, a gente está vendo isso de uma maneira talvez mais evidente, porque o número de casos de pacientes que tiveram uma inflamação sistêmica grave é enorme, né? E eles estão aí agora sofrendo das chamadas síndromes pós-COVID, né? Que muitas vezes, né? A gente, claro, isso é um dilema novo que a gente está passando, né? Mas muitas vezes esses pacientes são justamente aqueles pacientes que ficaram na UTI, que tiveram um insulto inflamatório bastante importante, como ocorre com esse tipo de doença, e agora ainda estão lidando com as consequências dessa resposta ao trauma. E aí o papel da nutrição em ser mantida para esses pacientes por um período de meses e às vezes até anos no ambiente domiciliar. Aí, é claro, numa situação mais tranquila, usando a maioria das vezes a via oral, mas isso não deve ser esquecido, né? A jornada cirúrgica do paciente, ela não acaba, né? Algumas semanas após ele ir de alta. Na verdade, a gente acompanha esses pacientes por meses, por anos, quiçá para o resto da vida. Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar com eles aí também para reintegrar ao máximo possível a funcionalidade dele, independente dele ter realmente sobrevivido à complicação. Portari, eu sei se você quer colocar alguma coisa a mais, mas eu agradeço muito, a primeira vez que eu participo, diretamente aqui da Academia CBC, estou muito honrado com isso, espero que possa participar outras vezes, gostei bastante da dinâmica. Aqui no Mato Grosso a gente fica, como em outros locais do Brasil, né? O Brasil é interessante, tem várias realidades, né? E aqui a gente fica 1 hora para trás, então é um horário meio atravessado para a gente, que a gente está terminando expediente, ainda atendendo o paciente, está no consultório, ainda com roupa de centro cirúrgico. Então a gente está ainda no meio da carga horária aqui, né? E às vezes isso dificulta um pouco para participar, mas são coisas que fazem parte. E eu estou muito feliz de ter participado hoje, espero estar presente com vocês aí mais vezes. Muito obrigado, Alberto, foi brilhante, foi muito gostosa a sua participação, e também a do Aguilar, caso muito bem determinado e explicado, explanado, uma aula brilhante, como sempre, né? Vocês são muito, muito bons em tudo que fazem. Gostaria de lembrar a todos que dentro do canal da Academia, esse canal está lá no YouTube, dentro do canal do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acessem e vejam quantas vezes quiserem. Agradecer mais uma vez a Nestlé, porque isso é um curso feito exatamente, como disse o Bicudo, para vocês, residentes, para os médicos, para os internos, a turma mais nova e também, é lógico, nós mais experimentados, né? Agradecer ao Hélio o convite de sempre e lembrar a todos que semana que vem começa o nosso Congresso Brasileiro de Cirurgia e que esperamos vocês todos lá. Bicudo vai moderar um painel de terapia nutricional, o Hélio vai moderar várias coisas, inclusive trauma, mas outras coisas também. Eu também vou estar lá e a gente tem coisa muito boa para vocês. Se inscrevam, quem já se inscreveu, aproveite e estejam conosco lá na semana que vem, ok? Hélio, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, valeu, Hélio. Um abração, cara. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo. Até logo. Até a próxima.